Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 deste nosso CRUD em HTML, CSS e JavaScript. Vamos continuar o trabalho de codificação aqui na parte da inclusão dos campos para inserir os registros, né? E antes de prosseguirmos, eu só quero deixar um recado para aqueles que não assistiram a parte 1, o link está na descrição, então aconselho, né, obviamente, por ser aqui uma continuidade, que vocês assistam a parte 1 e depois voltem aqui e me acompanhem nessa parte 2, certo? Dentro do Model Body aqui, gente, nós vamos colocar, eu vou colocar aqui linhas, linhas de grid system, né, linhas de layout para segmentar, né, os campos aqui dentro dessa modal, né, que são os campos onde os usuários efetivamente imputarão as informações dos registros de pessoas que serão armazenadas nesse nosso sisteminha. Então aqui dentro, né, nós vamos colocar um div class role. Dentro desse div class role eu vou colocar aqui duas colunas de 6 pontos, tá? Né, onde cada coluna vai ocupar metade do conteúdo, né, da modal, onde dentro de cada coluna aqui de 6 pontos nós vamos colocar um div class form group. Toda essa esquematização de divs, né, para exibição de campos de formulário é devidamente expressada no site do Bootstrap, tá? Essa forma, né, de escrever aqui como eu estou fazendo, tudo isso está lá na documentação do Bootstrap. Eu estou fazendo aqui mais por uma familiaridade, né? Aqui nós vamos colocar o nosso primeiro campo, que é o nome, abaixo, né, a tag input, né, que renderizará aquele campo de texto, né, para o usuário digitar alguma coisa dentro. O type dela será text, o class, dito errado aqui, form control, aqui nós vamos colocar esse atributo placeholder, que esse atributo placeholder ele armazena aquele texto cinza claro dentro do campo, que geralmente contém uma dica para o usuário do que digitar no campo, né? Então é uma usabilidade bem legal, né, que nós vamos usar ela aqui. Então vamos colocar digite o nome, né, 3 pontos, e beleza. Então aqui fizemos o nosso primeiro campo. E na coluna do lado, né, também uma div class form group, né, a mesma estruturação, e dentro, né, um label, esse label aqui, o for, né, vou deixar vazio, eu vou colocar o sobrenome, né? E abaixo, né, mais um input. Só uma coisa que eu esqueci nesse input de cima é de um ID. Eu vou colocar um ID aqui para ele. Vou chamar esse campo de texto aqui de txt nome. E o input aqui abaixo, id txt sobrenome. O type text também, né? Um class form control, né, um placeholder, né, com aquela dica, né, do que digitar no campo. Digite o sobrenome. Beleza, né, tá aqui o campo. Vou dar um Shift Alt F para né, identar o código. E aí, se a gente quiser ver, né, antes de codificar tudo, né, mas se eu já quiser ver, vou recarregar a minha tela aqui. O resultado do meu trabalho parcial, né, é só a gente vir aqui na tela, recarrega, né, para atualizar com um novo HTML escrito e clicando, né, nossa modal não está vazia mais. A nossa modal possui, né, as duas colunas ali com a exibição dos campos, com toda a formatação do Bootstrap, né, com ali os campos de nome e sobrenome já prontinhos para receber valores, né, muito legal. E aqui abaixo nós vamos continuar, né, aqui fazendo uma nova linha, div class role, né, e dentro desta linha duas novas colunas de 6 pontos, né, para ocuparem a metade a metade ali da exibição de tela, né, e dentro de cada coluna, né, uma div form group para renderização, né, bacana de um campo de formulário. Então aqui label for, esse for aqui vazio por enquanto, né, depois a gente preenche ele,
Aqui nós vamos colocar, né, o data de nascimento e abaixo um input, né? E aí, gente, um campo de data de nascimento legal é que seja um campo no formato de data, né? Então, o próprio HTML5 ele já fornece um type para esse input aqui, ó, date, né? Que já renderiza automaticamente um campo todo formatado para o recebimento de data, inclusive renderiza já um calendáriozinho para que se o usuário não quiser digitar, ele vai lá, clica no calendário, seleciona com o mouse, né, a data, né, com dia, mês e ano, e a data selecionada fica digitada no campo, né? Então é uma facilitação que já traga assim, praticamente automática para a gente aqui na tela, né? Então nós vamos colocar aqui txt nascimento, né? Beleza? O class aqui, né, o mesmo dos demais, form control. E como esse campo aqui ele é do tipo date, né, então ele não tem placeholder, né, o preenchimento dele já é ali específico para a data, né, então ele dispensa, né, a necessidade daquela dica, né, do que digitar no campo, por isso não tem placeholder. Então label for aqui, vazio, beleza, e o último campo é a formação, né? E abaixo, né, um input type text com um class, né, form control, né, como os demais. Aí aqui para o campo de formação, né, cabe um placeholder, né? Digite a formação, 3 pontos, né? E faltou um ID aqui, txt formação, e beleza, né? Tá aqui os 4 campos já inseridos na nossa modal. Olha só o data de nascimento, que legal. Data de nascimento, a gente, né, o próprio campo ele só deixa o usuário digitar uma data válida, né? Então aqui eu não consigo digitar uma data que seja inválida, né, com valor inválido para dia ou para mês ou para ano, né? Isso é muito legal, que impede que o usuário insira uma data errada no sistema, né? E além disso ainda tem o calendáriozinho que exibe automaticamente aqui, olha só, para, né, o usuário facilmente, né, escolher aqui com o mouse uma determinada data que ele queira apontar e na seleção da data esta já fica digitada aqui no campo, né? Então esse tipo de input date, né, foi uma mão na roda que veio como novidade, né, quando o HTML5 chegou ao mercado, né? Legal, gente, bem interessante aqui. Então com os meus campos, né, já com os meus IDs aqui todos prontos, nós vamos no botão salvar da modal, né, voltando aqui à exibição do sistema e se atendo à lógica. No evento clique do botão salvar aqui, é que eu vou fazer uma codificação, uma programação para resgatar as informações, né, digitadas aqui nos campos e salvar isso na memória aqui do meu sistema, né? Que isso significa que eu vou criar um novo objeto para armazenar todos esses valores dentro do meu array e posteriormente armazenar esse meu array no local storage, né? Para eu ter aquele registro de usuário armazenado dentro aqui da minha aplicação. Muito legal. Com isso, eu vou adicionar um ID aqui para o botão salvar, vou chamar de btn salvar, né? E no meu JavaScript, dentro aqui do inicializador do jQuery, né, do código que executa ao carregar a tela, nós vamos selecionar através do objeto do jQuery aqui e usando o seletor de ID o botão salvar, né? E nós vamos adicionar aqui uma função ao seu evento clique. Eu vou colocar ponto clique aqui, abre e fecha parênteses, e dentro desse parênteses dele nós vamos colocar uma função, uma function. E dentro dessa function aqui, né, né, nós vamos codificar a ação que o sistema fará no evento clique desse botão, né? Então aqui eu vou colocar evento clique do botão salvar. Legal, né? Então aqui nós vamos seguir com esta codificação, que será o quê? Primeira coisa, vamos criar o objeto registro, né? E vou nesse meu objeto, né, com abre e fecha chaves ali para criar o objeto vazio. Vou
né, criar as propriedades aqui, ó, com a leitura dos dados que foram lidos do campo, né? Só que aqui eu vou até fazer melhor. Eu vou criar uma variável nome que vai receber o conteúdo digitado pelo usuário em cada um dos campos da tela. A digitação aqui saiu errada. Txt nome, né, ponto val. Esse val aqui, gente, é de value, tá? Né, também uma função do jQuery que facilmente entrega o valor digitado em um campo com esse determinado ID aqui, passado no seletor, né? Então, o que o usuário digitar, esse val entregará para armazenar dentro dessa variável nome que foi criada aqui, certo? Então, com este trabalho, né, nós vamos criar as variáveis aqui, uma para cada dado armazenado, né? Aqui, txt sobrenome, ponto val, let, né? Vou colocar aqui, ó, dt nascimento. Aí nós vamos armazenar aqui, né, o ID do txt nascimento, txt nascimento mesmo, né? Txt dt nascimento, ponto val, e o let formação, né, recebe o txt formação ponto val. Beleza, né? Então eu tenho uma variável, né, criada né, com o armazenamento de cada valor digitado nos campos da tela, certo? Aqui nesse primeiro momento a gente não vai entrar na seara de obrigatoriedade de campos, né? Se eu tentar salvar sem os campos obrigatórios digitados, o que que acontece? Nesse momento a gente não vai entrar nesse nível de detalhes, ok? Eu vou pressupor aqui que o meu usuário digitou o valor para todos os campos na tela e que a inserção acontecerá no melhor cenário possível, né? E aí, né, depois né, desse sisteminha pronto, a gente pode vir melhorando ele depois, adicionando esses demais comportamentos, né? E antes de prosseguir, nós vamos nos ater a um detalhe aqui, ó, quanto à leitura do valor digitado no campo de data, tá? E para isso, né, nós vamos voltar no navegador e abrir o console do navegador aqui para entendermos o problema, né? Aqui, gente, no campo de data, eu vou selecionar uma data qualquer aqui. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui muitos anos, tal, 92, agosto, pronto, 19/8/92. Se, né, usando o console aqui, através do seletor de ID do jQuery, nós fazermos leitura do valor da data, né, armazenada nesse campo, nós temos a data naquele seguinte formato, que é 4 dígitos para o ano, traço 2 dígitos para o mês e traço 2 dígitos para o dia. Não é um formato assim, não é o nosso formato brasileiro, né, de data. Esse formato aqui é um formato global, né, né, assim, se nós armazenarmos nessa data, neste formato aqui, no momento de apresentarmos essa data aqui na nossa tabela de dados, né, a data exibida será neste formato, né, que é um formato estranho para o usuário, né, né, assim, usuários brasileiros, né, estão acostumados com a data no nosso formato padrão, né, que é 2 dígitos para o dia, barra 2 dígitos para o mês e barra 4 dígitos para o ano, né? Então, com isso, tem uma forma, né, aqui de nós formatarmos, né, essa data para o formato que é conhecido por nós brasileiros, né? O JavaScript aqui, ele possui a possibilidade, né, de criar um objeto de date, né, de data. Se eu simplesmente aqui no JavaScript colocar new date e abrir e fechar parênteses e der enter, ele cria para mim um objeto, né, com todas as informações de data e hora local, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, né, no dia 14 de julho de 2020, né, às 20 horas. Legal. Então, essa é a data atual do momento aqui na minha gravação. Beleza. Mas nós podemos criar esse objeto de data também passando informações de data para esse objeto, né? Então, aqui
se dentro desse date eu colocar a leitura do campo de TXTDT Nascimento, né, com a data que foi escrita, né, nele, eu crio, foi criado um objeto de data com a data de 19 de agosto, né, August, aqui a sentença está escrita em inglês, do ano de 1992. Beleza, bacana, né? Foi escrito aqui. Só que aqui, gente, a gente só tem uma questão que é o seguinte, a data que foi escrita aqui, ele voltou um dia, né? Ele escreveu uma data, o objeto aqui escreveu uma data do dia 18 de agosto de 1992 e não o dia 19, né? Isso aconteceu pela atribuição de um time zone de fuso horário, né, que o JavaScript faz aqui pra gente automaticamente, né? Todo objeto de data, como nós estamos aqui no Brasil, né, ele já atribui automaticamente o fuso horário, o nosso fuso horário, né, do Brasil, jogando o GMT-3, né? O fuso horário em que eu estou aqui, né, o fuso horário de Brasília, São Paulo, é o GMT-3, então qualquer data que eu jogo dentro do objeto, ele joga o fuso horário dentro, e aí se ele entende que a data que eu joguei, ainda mais que eu não passei informações de hora, ele entende que a data que eu joguei, que a hora da data que foi jogada aqui dentro do objeto, foi a hora 0000, né? Ou seja, a hora e minuto zero do dia. Ele jogando o fuso horário, né, ele volta menos 3 horas e por isso que a data voltou o dia. Aí aqui está apontando, né, o dia 18 de agosto às 21 horas, né? Obviamente 3 horas antes da meia-noite, né? Que foi a hora que o objeto entendeu aqui, né? Pela falta, né, justamente da informação. Com o objeto de data criado aqui, para nós visualizarmos, né, essa data no formato que estamos acostumados, né, aqui nós usamos uma função toLocaleDateString, tá? E aí ele já escreve a data no formato que estamos acostumados, né? Esse toLocaleDateString, ele reconhece, né, o idioma do navegador em que eu estou, né? Meu navegador aqui, o meu Google Chrome está em português, né, apesar dessas ferramentas aqui estarem em inglês, né, eu acredito que até para essas ferramentas do desenvolvedor não existe tradução para essas ferramentas aqui, né, mas assim, o idioma do meu navegador aqui está em português, ele entende, né, o idioma e aponta, né, escreve, né, o formato da data condizente com o idioma em que eu estou. Então aqui eu já conseguiria, né, usando o artifício da atribuição do objeto newDate e usando essa função toLocaleDateString, a gente já conseguiria converter, entre aspas, o formato de leitura da data do campo, né, para o formato que conhecemos, né, que estamos acostumados aqui no Brasil. Legal. Só que aí a gente ainda tem o problema do time zone, né? Porque a gente selecionou ali o dia 19, ele atribuiu o fuso horário, voltou um dia, né, dia 18, e a gente não quer isso, né? Então, no momento de escrever a data aqui, toLocaleDateString, a gente pode passar alguns parâmetros aqui para ignorar essa questão do time zone, né? Então aqui, o primeiro parâmetro, né, que eu vou passar, eu vou forçar o idioma, né, o collation de escrita desse meu formato de data, que é pt-br, tá? Se a gente procurar na internet, uma consulta básica na internet, vai dar pra gente uma lista dessas collections, tá, que temos de idiomas, né? O EN é o inglês, né? O S são os formatos do inglês dos Estados Unidos, né? O PT simplesmente
é o português de Portugal, PT-BR é o nosso português aqui do Brasil, né? E aí eu dou vírgula e abro e fecho chaves aqui, e nesse objeto, né, passado no segundo parâmetro do toLocale DateString, a gente pode colocar um parâmetro, né, chamado de TimeZone, e nesse parâmetro de TimeZone a gente coloca o UTC, né, que é uma abreviação aí, uma sigla, né, para data em formato universal, né, ou data sem consideração de fuso horário, né? Com isso, escrevendo a data em string no idioma PTBR e, né, apontando o time zone dela aqui, o TC, que basicamente é desconsiderando o time zone, né, a gente consegue ter a escrita da nossa data original, né, que é 19 de agosto, né, justamente porque foi ignorado aqui, né, com esse parâmetro aqui do time zone e TC, a escrita de data com o fuso horário, né? Então, beleza, aqui a gente tem a data bonitinha do jeito que a gente quer. Essa sentença toda aqui, eu vou copiar ela aqui, né? Vou levar para o meu código, é que nós queremos armazenar dentro da variável que será armazenada dentro do nosso objeto de registro, né? Então, beleza, aqui a gente vai ter dentro dessa variável DT_nascimento a data no formato brasileiro, bonitinho, sem consideração de fuso horário, que foi digitada, que foi inserida pelo usuário no campo. Legal. E aí, com as variáveis criadas ali, eu vou agora atribuir a essas variáveis as propriedades do meu objeto de registro, para então, né, armazenar ele no array e depois armazenar no local storage. Então, eu vou chamar aqui registro.nome, né, que vai receber nome. Aqui, registro.sobrenome, né, que vai receber o sobrenome, registro.dtNascimento, que vai receber, né, dtNascimento, o conteúdo da variável, e registro.formação, que vai receber o conteúdo na variável formação. Né? Eu vou atribuir ainda uma última propriedade aqui, que é o ID, né? Eu vou jogar dentro desse ID aqui para que os registros das minhas pessoas tenham uma sequência, né? Eu vou armazenar dentro desse ID aqui o tamanho atual do meu vetor mais um, né? Então, se o meu vetor ele tiver 3 dados, né, ele tiver 3 registros, o tamanho dele será 3. Vou somar 1 ao tamanho dele, totalizando 4, né? Então, o meu novo registro, né, terá ali o ID 4, né? E por aí vai, né? Então eu vou sempre armazenando, né, um ID a cada novo registro, né, para que eu tenha um ID, um número identificador sequencial. A cada novo registro eu vou usar essa lógica, né, de pegar sempre o tamanho do meu vetor de dados mais 1, para eu sempre, né, ter ali né, essa sequência. Então aqui eu vou, né, armazenar nessa minha propriedade de ID o dados.length mais 1, né, porque se o meu array estiver vazio, né, na abertura da tela, ou na primeira execução do meu sistema, né, o tamanho do array será 0, somado 1, vai dar 1, né? E aí o primeiro registro de pessoa armazenado, né, terá o ID 1, né? E por aí vai. Legal. E aí, após então o preenchimento do objeto, né, com todas as suas propriedades, inclusive a propriedade de ID ali, a gente usa a função push, né, para armazenar o registro dentro, certo? E aí, armazenei o registro, eu vou chamar a popula tabela novamente, né? Que aí a popula tabela, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todos os dados existentes dentro, né, do meu array de dados, vai limpar todas as linhas ali da tabela e vai fazer um loop que vai varrer cada índice desse meu array, né, incluindo o novo objeto que nós acabamos de armazenar, para criar uma linha de tabela para cada objeto armazenado dentro deste vetor, né? Uma coisa que eu vou aproveitar para fazer aqui também é, dentro aqui dessa popula tabela, eu vou usar para armazenar esses dados dentro do local storage, né? Porque, pensem comigo,
eu estou chamando essa função popula tabela logo após, né, criar um novo objeto, né, com as informações de uma nova pessoa armazenada dentro aqui do meu sistema, né? Então, na popula tabela, né, que eu quero que justamente uma nova linha de tabela seja criada, né, para apresentar ao usuário aquele novo registro de pessoa feito, eu vou usar aqui também para armazenar dentro do local storage, então a gente não fez isso, né? Esse meu array atualizado, né? Então, aqui dados, nós vamos armazenar aqui só que em formato texto, o meu array atualizado com as informações com esse novo registro setado, né? Então, aqui nós vamos usar o JSON.stringify para transformar todo o meu array em string, em texto, né? E aí, beleza, ele foi armazenado aqui dentro do local storage, aqui foi limpo as linhas da tabela e aqui foi feito o loop de dados para criar uma linha de tabela para cada objeto existente dentro desse meu array dados. Legal. Com isso, gente, vamos testar, né? E só mais uma coisa, né? Após aqui o meu popula tabela, na verdade, antes do meu popula tabela, eu vou fazer ainda mais duas coisas. Eu vou dar um alert na tela para informar ao meu usuário que o registro foi salvo com sucesso, ok? E vou fechar a modal, né? Então aqui estava lembrando aqui o que tinha que fazer. Eu vou pegar o ID da modal aqui de novo, é o modal registro. Então aqui, ó, selecionando, né, a modal pelo seletor de ID, a gente tem a função aqui modal, ponto modal, passando o atributo hide para dentro dela. Porque aí, assim que eu salveio, né, aquele meu registro de pessoa, eu posso fechar a modal, porque eu não tenho mais nada para fazer ali, e aí vou visualizar novamente a minha tela com a tabela de visualização de dados, né, para eu contemplar aquele novo registro armazenado, né. E uma última coisa, né, que nós vamos fazer, eu vou limpar os campos da minha modal para numa segunda abertura da modal, né, para que os campos não tenham aquele lixo de dados, né, do registro anterior, né, porque pensem comigo, se eu clicar em adicionar itens aqui, preencher um tanto de informação e clicar em salvar, beleza, essas informações elas virão aqui para minha tabela, elas serão armazenadas no local storage, legal, mas aí quando eu fechar a minha modal e abrir de novo na minha modal, os meus campos eles estarão com a digitação do registro anterior, eles estarão com aquele lixo de conteúdo, né, que não me interessa mais, né? Então é interessante, né, que nós limpemos esses campos, né, para já deixar a modal prontinha para a digitação de um novo registro. Aí, gente, para limpar os campos, a gente faz um trabalho aqui muito similar ao trabalho que foi feito na leitura, tá? Eu vou selecionar o meu campo pelo seletor de ID, certo? Ponto .val, né, de value, só que essa função value aqui, essa função val, né, do JavaScript, ela tem duas funções. Primeiro, quando eu não passo nenhum parâmetro para dentro da função, né, dentro desse parênteses, simplesmente abre e fecha o parênteses, ela faz a leitura do conteúdo digitado pelo usuário no campo, certo? Agora, quando eu passo alguma coisa dentro desse parênteses aqui da função val, ele escreve o conteúdo que nós passamos aqui dentro no campo. Então, se eu escrever simplesmente, eu vou abrir e fechar aspas duplas aqui, escrevendo texto vazio. Se eu escrever texto vazio dentro do campo, então eu faço esse trabalho de limpa do campo, né? Entre aspas ali, de limpa do campo, né? Porque se eu estou escrevendo texto vazio dentro daquele campo ali, significa que eu estou apagando o conteúdo que estava escrito anteriormente, né? E aí, com isso, eu tenho essa minha efetiva ação de limpa, né, do campo, para que ele já fique pronto para a inserção de um novo dado, né? Então, o que eu vou fazer aqui para limpar todos os campos? Simples. Eu simplesmente eu simplesmente vou digitar, né, texto vazio dentro de todos eles, né, para fazer esse papel de limpa, né, para que numa segunda abertura, né, dessa minha modal, os campos estejam ali limpinhos para uma nova inserção de dados, né.
limpeza dos campos. Legal, né? Bem interessante. Aí, gente, vamos adicionar, né, um novo registro. Né? Eu vou adicionar aqui o José, sobrenome da Silva, data de nascimento, né? Vou colocar aqui que o José 1/1 de... não vou colocar o José muito velho, não. 1/1 de 91, formação superior. José tem curso superior. Clico no salvar, né? Ele aparece, né? Voltando lá para o meu código, o alerta, né? De registro salvo com sucesso. Legal. Próxima linha de execução, ele vai fechar a modal, vai fazer a limpeza dos campos e vai popular a tabela, né? Na função popula a tabela, ele vai armazenar o novo array, né? O array atualizado com o novo registro no meu local storage e vai reescrever as linhas da tabela, né? Agora com uma nova linha para o registro que a gente acabou de adicionar, né? Primeiro ele faz a limpa e depois ele, usando o for each, né, faz a varredura, né? Percorre todo o meu array escrevendo uma linha de tabela para cada objeto, né? Legal, eu dou o OK aqui, beleza, né? Tudo aconteceu em 1 milésimo de segundo, né? A minha modal fechou. E a minha tabela aqui, ó, as linhas da minha tabela foram reescritas, né? Mas agora para aparecer o novo registro de usuário, né? Como vocês podem ver aqui, ó, com a data dele bonitinha, né? 1/1 de 91. Legal, gente, muito bom. Agora, né, para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo, nós vamos partir para as ações de editar e excluir os registros existentes. O primeiro passo que nós temos que fazer aqui para prosseguirmos, né, com o trabalho de desenvolvimento da edição e da exclusão desses registros aqui é colocar, né, primeiramente os botões de ação, né, para dispararem estes comportamentos, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é trabalhar nessa nossa tabela para no cantinho direito aqui das linhas colocar 2 pequenos botões para editar e excluir estes registros, né? Será um botão para cada registro. E aí a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, primeiramente no thread, né, da nossa tabela, nós vamos criar mais 2 cabeçalhos aqui para estes botões, né, que serão cabeçalhos, como serão colunas pequenas, apenas para exibição desses botões, eu vou colocar aqui cabeçalhos sem título, né? Mas uma coisa interessante que nós vamos fazer aqui, eu coloquei 2, né? Um para o botão de editar e o outro para o botão de excluir. E uma coisa interessante que nós vamos fazer aqui, nós vamos colocar o atributo style e vamos colocar um argumento, um código CSS aqui de width, que é largura, né? Largura da coluna, definição da largura da coluna de 50 px, né? Que é um espaço interessante ali para esse botão ser exibido, né? Estar contido. Então, legal, as 2 colunas, né? Elas terão essa largura, né, de 50 px, é um tamanho bem pequeno, né? Exatamente na necessidade ali para a exibição dos botões, legal. E como foi adicionado 2 novos cabeçalhos, né, aqui na nossa tabela, lá no nosso código fonte, dentro da nossa função de popula tabela, né, que, lembrando, né, é a função que escreve uma linha de tabela para cada objeto existente dentro deste array dados. Nós temos que também escrever aqui 2 novas TDs, né? 2 novas colunas de data para representar esses botões, né, que colocamos a correspondência dos títulos aqui na tabela. E aí, nessa escrita de linha, é até que nós vamos construir os efetivos botões, né? Então aqui nós vamos colocar, né, as tags de button, button, type, button, tudo em string, né, gente, que estamos fazendo aqui. O class desse botão será btn-primer, né, que é aquele botão azul, lembrando que todas essas codificações podem ser vistas, né, no site do Bootstrap, de documentação, e um outro botão aqui para o botão para a ação de excluir, né? Então button, type, button, o class dele aqui será btn-primer,
danger, legal. Beleza, né? Foram postos aqui os botões, e esses botões, como eu quero que eles sejam exibidos de uma forma bem pequena nas linhas da minha tabela, eu não vou colocar dentro desses botões textos. Né, como editar ou apagar, né? O texto ele fica muito grande, né? Fica grosseiro. Então nós vamos colocar até assim, lembrando do nosso resultado que foi apresentado no início desse aulão, eu vou colocar aqui simplesmente ícones dentro desses botões, um ícone de lapisinho, né, para o botão de editar, e um ícone de lixeirinha, né, para o botão de excluir, né? Porque através do ícone ali eu, né, vou subentender que o usuário já vai, né, que a ideia da ação do botão já estará inferida para o usuário, e aí ele entenderá ali tranquilo e saberá o que fazer com aquele botão, né? E para a exibição desses ícones, nós vamos usar o Font Awesome, tá? Aqui eu já tenho ele aberto aqui, né, é uma framework muito usada também, uma das principais disponíveis aí no mercado para essa disponibilização de ícones, né? Então aqui nós vamos usar, né, o Font Awesome 4.7, mas nós temos até assim já disponíveis novas versões desse Font Awesome. Esse Font Awesome ele tem também uma segmentação paga que dispõe de uma infinidade de mais ícones, né, para se trabalhar. Então, se você está aí numa empresa, né, até vale a pena, né, apoiar o projeto né, com essa parte paga da framework, né, desta library. E assim, é uma framework muito interessante, muito legal, e basta fazer o download. Aqui eu vou usar, né, para esse nosso exemplo aqui, a parte gratuita dela, né, que já dispõe também de uma grande quantidade de ícones para usarmos. Na página aqui da framework, e também a própria página dela é a documentação dessa tecnologia aqui. Eu vou fazer o download dela para incorporar no nosso projeto, tá? O download aqui já foi feito, né? Eu já fiz aqui o download na pasta, na minha pasta de downloads, né? Tá esse Font Awesome aqui, zip. Vou dar um Ctrl X aqui, vou levar para o nosso projeto e vou descompactar esta pasta. Aqui. Beleza, todo o conteúdo foi descompactado, né, aqui dentro, legal. Aqui essa pasta zip. Eu posso apagar, e uma vez né, descompactado, né, e colocado essa pasta, né, esse diretório com todo o conteúdo do Font Awesome dentro do diretório do nosso projeto, aqui no Visual Studio Code a pasta já foi devidamente reconhecida ali, ó. E aí com isso, simplesmente dentro, né, abrindo aqui a pasta e abrindo o CSS, eu vou simplesmente no meu documento HTML fazer o import, né, fazer o link de referência a esse arquivo CSS do Font Awesome, assim como nós fizemos com o arquivo do Bootstrap, né? Então aqui, criando a tag link, o relation aqui, stylesheet, e o href fonte traço, né? Aí aqui até a gente tem que navegar para o diretório, né? CSS, o Visual Studio até me ajudou aqui. E nós vamos escolher sempre o arquivo minificado, né? Tá? Que é o arquivo, que esse arquivo ele é condensado, né? Ele é menor, sem a existência de quebras de linha, de espaço. Os nomes dos elementos contidos em arquivos minificados são menores também, e isso para duas coisas, né? Primeiramente, para facilitar a interpretação do navegador, né? O navegador interpreta um arquivo minificado de uma forma mais rápida, né? Então os arquivos minificados eles são mais performáticos, e uma outra questão também é que a leitura humana fica difícil, né? E com isso, a gente consegue, entre aspas, ali, proteger um pouco o nosso código-fonte, né? Então aqui eu cliquei nele só para vocês darem uma olhada, né, nesse formato de arquivo minificado que é muito comum em desenvolvimento web. Então legal, é ele que nós vamos usar aqui. Beleza, já fiz a referência. E tendo feito a referência, agora eu consigo, né, eu tenho à minha disposição os ícones do Font Awesome para poder usar dentro aqui do meu HTML, dentro do meu projeto como um todo. E
voltando à escrita das nossas linhas, né, a gente consegue, dentro dos botões aqui, usar a tag I, né, que é de icon, certo? É uma tag específica para a exibição de ícones, e vou atribuir um class dentro dessa tag I aqui, que o class é de, né, o nome da classe é FA, né, de Font Awesome, e FA-edit, né, que é o ícone que eu efetivamente quero usar, tá? E isso aqui, gente, né, a gente encontra todo o conteúdo, né, todos os ícones disponíveis do Font Awesome, como eu falei, no site da própria framework, tá, da própria library. Lá nós encontramos documentações que nos instruem a trabalharmos da forma como eu estou fazendo aqui, né. Aqui eu já estou fazendo sem precisar consultar a documentação, porque eu já uso, né, o Font Awesome aqui no meu dia a dia, e já sei, né, como fazer, como trabalhar com ele. E para o ícone de exclusão, né, dentro do botão Danger ali, nós vamos usar o ícone Trash, né, de lixeirinha. Então, FA de Font Awesome e espaço FA-Trash. Legal. Com isso, eu vou recarregar a minha tela aqui, e os botõezinhos com os ícones, né, do Font Awesome já estão disponíveis aqui para o uso, olha só, né, bem legal, certo? E, né, a partir daqui vamos seguir com o desenvolvimento das ações desses determinados botões. Para desenvolvimento dessas ações, nós vamos usar a seguinte abordagem. Eu vou fazer duas novas funções aqui no nosso código fonte, que uma será para a edição, né, do registro, e a outra será para a deleção do registro, né? Então nós vamos fazer essas duas funções aqui. A primeira, apaga registro, e eu vou pedir um parâmetro nessa função, que será o ID, né, do registro que eu quero executar a ação. Tá? E a outra função, edita registro, onde eu também vou pedir um ID por parâmetro para executar esta determinada ação que desejamos aqui. Legal. E aqui, antes de prosseguir, né, com a chamada dessas funções, nós vamos desenvolver dentro delas a ação que eu quero realizar, né, considerando que eu estou já recebendo aqui o ID bonitinho do registro. Então, primeiro, nessa função aqui de apaga registro, né, a primeira coisa que eu vou fazer, que é legal aqui, é exibir uma caixinha de diálogo para o usuário, perguntando a ele se ele tem a certeza da exclusão daquele registro, né? E aí, se ele clicar em sim, é que nós efetivamente executamos a ação de apagar o registro, né? Essa caixinha de diálogo, onde nós perguntamos se o usuário tem a certeza daquela ação, evita que alguns acidentes, né, vamos dizer assim, aconteçam, como por exemplo o usuário clicar sem querer no botão, né? Né, ou alguém, né, interagir com aquele botão de uma forma involuntária, para que o botão não execute diretamente a ação. A gente sempre terá, para proteger o usuário, essa caixinha, né, que pergunta a ele se ele realmente deseja fazer aquela ação, porque uma vez feita, né, subentenderá que a ação não poderá ser desfeita, né? Então, beleza. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada de underline confirm, e vou atribuir a ela um confirm do JavaScript, que, assim como o alert, né, que exibe uma caixinha de diálogo para o usuário na tela, o confirm ele exibe essa caixinha de diálogo também, mas com dois botões de sim e não, né, para que o usuário possa responder a uma pergunta, né, que eu faço aqui na caixinha de diálogo. E aí, se o usuário responder que sim, né, esse confirm aqui do JavaScript retornará ou atribuirá a essa minha variável de confirm true, né, o booleano true, verdadeiro. Se ele responder que não, atribuirá a minha variável que está recebendo aqui o false, né? E aí eu, né, através de um if, através de uma condição simples aqui, eu vou conseguir saber se o meu usuário respondeu sim ou não para a caixinha de diálogo. Beleza. Aqui nós vamos colocar a mensagem: deseja realmente excluir
este registro? Interrogação. Beleza. E aqui abaixo eu vou fazer um if, né, com verificando que o usuário efetivamente respondeu nessa minha caixinha de diálogo. Se ele respondeu que não, a minha variável aqui terá o conteúdo falso, né? Então não entrará, o processamento não entrará no if, e beleza, a vida segue sem executar a ação de exclusão. Mas se ele clicou em sim, então é porque ele tem certeza da ação que ele quer executar, e aí com isso nós vamos executar a efetiva ação de exclusão do registro, né? E aí a execução dessa ação aqui é simples, né? Nós vamos fazer um loop. Vou fazer um loop simples aqui, um for let i igual a 0 para todo i menor que dados.length e i mais mais. Beleza. Esse for aqui, esse loop, ele também varrerá todo o meu array de dados, tá? E aí, para cada varredura, né, desse meu array de dados, nós vamos perguntar se o objeto contido naquele índice específico do array, se o ID, né, daquele objeto do índice do meu array é igual ao ID que eu estou recebendo por parâmetro. E se for igual, eu executo a ação de excluir o registro. Se não, eu sigo a minha vida e não faço nada. Então aqui nós vamos realizar a condição. Se dados no índice i, né, lembrando, né, que essa estrutura de for aqui, a cada rodada do loop, o i ele sofrerá um incremento, né, mudando o seu valor, fazendo com que assim a gente consiga navegar por todos os slots, né, todos os índices do array. Então, se dados ponto i no índice se dados no índice i.id for igual ao ID que nós recebemos por parâmetro, deixa eu só lembrar aqui do ID, o ID que nós armazenamos é um ID todo maiúsculo, né? Porque o JavaScript ele é uma linguagem case sensitive, né? Então, quando nós vamos criar objetos ou variáveis, as diferenças de maiúsculas e minúsculas importam, ok? Então, escolhi, determinei o ID aqui todo maiúsculo, legal. Se o meu objeto dentro desta posição do meu array de dados, na propriedade ID for igual ao ID que eu estou recebendo por parâmetro, então eu faço, né, então significa que é o registro que eu quero apagar, eu faço a deleção desse registro através da função splice, tá? A função push, vamos lembrar dela aqui, ó, a função push, ela adiciona um elemento ao array, né? E a função splice, ela apaga um ou mais elementos do array. A função splice, ela recebe basicamente aqui dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o índice que eu quero apagar, certo? E o segundo parâmetro é quantos elementos a partir daquele índice eu quero apagar. Então, considerando que eu tenho um array de 10 posições, né, e eu coloco ali que eu quero apagar o índice 4, né, e se eu colocar que eu quero apagar o índice 4, lembrando que o meu array tem 10 posições, e eu coloco o número 5, né, então, a função splice apagará o índice 4, o índice 5, o índice 6, o 7 e o 8. Né? Deixando apenas os índices anteriores, né, ao 4 e o último, né, que é o índice 9, existindo ainda no meu array. Mas se eu passo, por exemplo, o argumento 1, né, então significa que eu passo o índice 4, por exemplo, significa que o splice apagará apenas o índice que eu apontei para ele. Né? Se eu passei o índice 4 e ele vai apagar um índice apenas a partir do 4, então beleza, né, ele apagará somente o índice 4. Legal. Então aqui faço a deleção, né, do determinado registro e deixo, né, o meu array terminar aqui a sua execução, o meu array, não, o meu loop, né, terminar a sua execução com a varredura em todos os membros do array. Legal. Se o meu ID, né, não for igual, se o ID do objeto da posição ali
do array não for igual ao ID que chegou por parâmetro, eu não vou fazer nada, né? Não vou programar nenhum else aqui, né? Eu simplesmente não vou fazer nada e vou deixar com que o meu loop rode a sua execução e passe para o próximo elemento do array, fazendo novamente a verificação necessária aqui, né? Beleza. Ao final da rodada desse loop, eu vou ter, né, esse meu array de dados com um elemento a menos, né, com um elemento a menos. E aí, o que eu vou precisar fazer para que o meu usuário veja efetivamente que aquele registro foi apagado, né? Eu vou precisar reescrever as linhas da minha tabela, né, lá no HTML, certo? Da minha TBL dados, vou precisar reescrever as linhas dela, onde na reescrita das linhas da tabela, aquele registro que o usuário acabou de apagar não existirá mais, né? E aí, consequentemente, a linha, né, que ele acabou de clicar ali não estará contida mais no meu array de dados e o usuário terá ali a certeza de que o seu registro foi devidamente apagado, né? Então, com isso, né, após a rodada do loop aqui que vai apagar o registro, nós vamos chamar a popula tabela novamente, né, que a popula tabela fará esse processamento de reescrita das linhas. E é importante dizer que a primeira coisa que a minha popula tabela faz é escrever novamente no local storage, né, na key que nós estamos usando aqui, o meu array, né? E aí, neste cenário, eu vou escrever no meu local storage novamente o meu array, só que o meu array com um registro a menos, né, para atualizar o armazenamento em memória desses dados, né? E aí, com esse registro a menos, né, eu vou usando o for each aqui, que é muito similar ao for, né? É um loop também. Aqui no meu for each nós faremos uma nova varredura, né, no array, construindo as linhas novamente, mas aí, como o meu array já não tem aquele registro que acabou de ser apagado, obviamente, né, que a linha onde aquele registro estava presente não será mais construída, né? E aí o meu usuário, o resultado disso tudo é que ele verá uma linha, entre aspas, sumindo da tabela de informações dele, né? Legal, então essa é a lógica deste nosso processamento de apaga-registro. Muito bom. E essa função, gente, de apaga-registro, ela será chamada onde? Né? Ela será chamada através do evento onClick, do botão que tem o ícone de lixeirinha, né? Do botão de excluir. Então aqui dentro do onClick, eu vou colocar aqui o argumento JavaScript, 2 pontos, e vou colocar o nome da função apaga-registro. Apaga-registro, abre e fecha parênteses. Beleza, é isso, né? Só que aí a gente tem que passar o ID por parâmetro, né? A gente tem que passar o ID por parâmetro porque qual registro eu efetivamente vou apagar, né? Então a função apaga-registro tem que saber. Então com isso, né, a gente já está escrevendo o ID aqui na primeira coluna da tabela. Então com isso aqui, né, com o uso do template string, nós vamos usar aqui a escrita do item.id, certo? Passado dentro do parênteses da apaga-registro, para que a gente tenha, né, o valor de ID corretamente atribuído ao parâmetro da função apaga-registro. E aí, clicando no botão, né, nesse botão com o ícone de lixeirinha para apagar o registro, a função apaga-registro será chamada, né, o ID aqui correto, né, recebido por parâmetro, e aí ele vai fazer todo o processamento que nós já conversamos anteriormente aqui, certo? Legal, vamos ver, né, essa maracutaia funcionando. Atualizando, né, aqui os dados, beleza? A gente tem um botão de apagar para cada linha da tabela, né? Então, esse botão de apagar aqui, ele é um botão que vai apagar o ID 3, esse botão aqui vai apagar o ID 2 e esse botão aqui vai apagar o ID 1. Se nós usarmos as ferramentas de desenvolvedor do navegador e navegarmos, né, pelo DOM
pelos elementos, né, HTML dessa nossa página. Se eu clicar nesse primeiro íconezinho aqui, ó, e passar o mouse em cima do botão, a gente visualiza o HTML que foi escrito para esse botão e visualiza, né, que no onClick dele está sendo chamada a função apaga registro e atribuído o número 3, né, como o parâmetro para a chamada da função, né, e consultando os botões acima, a gente visualiza, olha só, que aqui né, no botão da linha de cima está o ID 2, né, como passagem como valor por parâmetro, e no primeiro botão o ID 1, né, como o valor que está sendo passado por parâmetro, para que, né, ao clicar desses botões aqui, eles possam fazer a deleção daquele registro, daquele ID específico da linha que eu estou clicando, né? Beleza. Clicando aqui, então, neste 3 aqui, né? Neste ID 3. Eu vou clicar, a primeira coisa que vai acontecer é a pergunta, né? É exibida para mim, né? Porque nós usamos o confirm. Se eu clicar em cancelar, o resultado atribuído aqui na minha variável underline confirm será falso, e aí eu não vou entrar no if e não vou fazer nada, né? Então aqui, ó, cancelar, beleza, nada aconteceu. Agora, se eu clicar no botão de apagar e der o OK aqui, ó, então o conteúdo da minha variável confirm será true, eu vou entrar no if e vou pelo for, fazer a varredura de todo o meu array, encontrar o ID específico e apagar. E depois popular a minha tabela novamente com a reconstrução das linhas, né? Para efetivamente aquela linha que eu apaguei o registro ser apagada. Legal, eu dou o OK aqui, aí olha só o que vai acontecer. Beleza, tudo aconteceu num milésimo de segundo, né? Então, o usuário aqui, ele nem reparou que todas as linhas foram reescritas, né? Porque essa é a lógica que nós estamos usando. Efetivamente, assim, na prática aqui, o que ele viu foi simplesmente a deleção daquela linha do registro de ID 3, né? Que foi o registro que ele quis apagar. Se eu recarregar esse meu arquivo aqui, né, a tabela ela é recarregada apenas com os 2 registros restantes, isso porque a popula tabela atualizou o meu array no local storage novamente, né, armazenando o array com menos aquele registro que apagamos na ação. Né? Então, nós tivemos, né, o comportamento aqui bem bacana, né, do jeitinho que esperávamos mesmo. Vou clicar aqui para apagar a Maria Silva também. Né, ele vai perguntar novamente, deseja excluir este registro? Sim, né, o registro de ID2 também foi apagado. E agora, no local storage, eu só tenho um array com um registro apenas dentro dele, né, que é da pessoa Paulo Ponciano aqui, atualizando a tela. Legal, a gente visualiza apenas esse efetivo registro mesmo. Vamos partir agora para a ação de editar. Na ação de editar, nós vamos desenvolver esta ação em 2 etapas, tá? Porque como será, né, o processo de edição? Primeiramente, né, ao clicar no botão editar aqui, nós temos que abrir esta modal, certo? Com todos os campos preenchidos com o registro que nós queremos editar. E aí, né, para o usuário, né, para permitir que o usuário realize uma determinada alteração naquele registro, e aí virá a segunda etapa do nosso desenvolvimento, que no botão salvar, nós temos que entender de alguma forma que esta ação ela é de edição e não mais de inclusão, né? Porque até então o botão salvar ele apenas adiciona um novo elemento ao array de dados. Então, entendendo, né, que a ação ela é de edição, nós vamos conseguir apenas alterar o conteúdo, né, de um objeto já existente no meu array e não adicionar o novo, para, né, por fim, termos a efetivação de edição aqui. Então, legal, vamos primeiramente fazer a primeira etapa, que é clicando no botão editar aqui e abrindo essa modal com os campos preenchidos com a informação do registro, né? Beleza. Aqui, gente, eu vou fazer esse trabalho todo dentro da edita registro. Aqui na popula tabela, eu já vou criar
a chamada, né, a função de edita registro dentro do botão aqui de edição, né? Então nós vamos fazer assim como nós fizemos com o apaga registro, através do evento um clique do botão, vamos, né, colocar o termo JavaScript aqui para a chamada da função edita registro, né? E passando o ID do registro que eu quero editar por parâmetro, né, através do template string aqui, item.id. Legal, muito bom. Aí, com isso, eu vou fechar aqui a função de popula tabela, vou fechar também aqui o meu evento clique do botão salvar por enquanto, né, pra gente, vou fechar também o apaga registro, porque olha só, a gente consegue ter, com todas as funções fechadas, a gente consegue ter uma macrovisão do nosso código, né, de como é que ele está ficando. E a gente consegue ver, né, que basicamente nós temos aqui 3 funções, apaga registro, edita registro e popula tabela, e no código de inicialização aqui da tela, né, nós temos a leitura, né, dos dados já existentes no local storage e a chamada a função popula tabela, né, que realiza, né, aquele primeiro load dos registros na tela, né? Legal. E aqui também nós temos o evento clique do botão salvar, que por enquanto apenas armazena um novo registro ao array de dados, né? Mas logo nós vamos precisar adaptar esse evento clique do botão salvar aqui para né, para podermos também editar registros, né, por ele. Então a primeira coisa, gente, aqui no edita registro, nós vamos, né, considerando, né, que eu estou recebendo o ID correto, eu vou, primeiramente aqui, abrir a minha modal com os campos, vou lá no HTML para consultar o ID dela de novo, modal registro, ponto modal show, né, beleza, abrir a minha modal e aqui abaixo eu vou fazer uma varredura em todo o meu vetor novamente, né, através do loop for each aqui, para verificar, né, a cada rodada desse meu loop aqui pelo ID se eu estou no objeto correto e tendo verificado o ID aqui, né, tendo encontrado o objeto que efetivamente eu quero editar, eu vou popular os campos da minha modal para que na abertura, né, eles já apareçam preenchidos com os valores do registro que nós queremos editar. Então, legal. Aqui, esse meu for each, ele recebe, a gente escreve, né, toda a varredura do loop dentro de uma função que recebe o item por parâmetro. Só relembrando, né, esse for each aqui, esse parâmetro item, ele recebe o conteúdo do índice do array que nós estamos navegando no momento, né? Então, a cada rodada desse loop aqui, o parâmetro item terá um valor diferente, né? Terá um valor com um objeto específico existente dentro daquele dito índice, tá? Aqui, através do item, né, nós faremos a verificação se o item.id for igual ao ID recebido por parâmetro, né? Então significa que eu estou no registro correto, né? E eu vou popular os campos da minha modal através do value, né, da função val, escrevendo os valores dentro dele, né? Então aqui eu vou escrever dentro do value de txtNome o conteúdo que existe dentro da propriedade nome do objeto armazenado dentro do meu array. Legal. E assim nós vamos fazer com todos os outros campos, né? Então, sobrenome.val, item. Sobrenome, vou escrever também na data de nascimento, né? txt nascimento, vou escrever no value, né, deste campo a data, né, que está armazenada dentro da propriedade dt nascimento, e vamos escrever também dentro do campo de formação o valor, né, de formação que está armazenado dentro da propriedade formação do meu objeto item. Beleza, então isso aqui vai abrir a modal e com a varredura, né, aqui dos meus dados, vai abrir a modal com os campos devidamente preenchidos, né, para o usuário executar a sua edição. Beleza, vamos ver isso funcionando, né? Então a primeira etapa do meu desenvolvimento ela já está
completa, né, na teoria. Vamos ver se funcionou. Ao clicar no botão editar, essas informações aqui, ó, desta pessoa armazenada tem que aparecer nos campos para a gente editar. Legal, vamos lá. Editar, beleza, apareceram, né? Apareceu o nome, Paulo, né? O sobrenome, Ponciano, a formação superior, só não apareceu a data, né? E por que não apareceu a data? Vamos entender aqui uma situação. Analisando o tipo da data, nós até já fizemos isso, né? Que é armazenado dentro do campo de data. Eu vou selecionar uma data aqui. Nós visualizamos o formato, né, que este componente, esse input do tipo date, né, aqui no HTML, armazena a data. Né? E o formato de data que nós armazenamos dentro do vetor com os nossos registros das pessoas está armazenado no nosso formato convencional brasileiro, né? Que nessa data aqui diz, que até é como ela está visualizada no campo, né? Então, o componente, ele internamente armazena a data no formato 2020-7-6, só que nós, né, armazenamos essa data lá dentro do nosso objeto no formato 06/07/2020, né? E aí, atribuindo esta data neste formato aqui, que ele é reconhecido pela nossa leitura, né, aqui no português brasileiro, né, nós entendemos, bacana, só que ela não é reconhecida pelo componente. Né? Então nós vamos precisar, no momento de atribuir essa data para o componente, para que ela apareça ali bonitinha para a edição, trabalhar a escrita desse formato, né, para esse molde, né, que o componente conseguirá entender. E aí, gente, para a gente entender, né, a lógica do que fazer aqui, né, que nós vamos realizar esse trabalho aqui na linha 24, mas eu vou fazer aqui no console primeiramente, para vocês acompanharem o raciocínio aqui comigo. Então eu vou criar uma variável de data, né, que será atribuída esse texto aqui, 06/07 de 2020, simulando a data que nós temos armazenado dentro do nosso objeto, né, dentro do nosso vetor de dados. Se eu, né, digitar ela aqui, beleza, ela está aqui. E aí, o que nós precisaremos fazer é, através de uma função existente, né, disponível em toda string do JavaScript, né, que é a função substr, eu vou ter que vir quebrando essa string de data, né, para escrevê-la em um novo formato que o componente irá entender. Então aqui, ó, a primeira coisa, né, que o componente entende é o ano. Né? É o ano traço o mês e traço o dia. Então, com isso, eu vou, né, usar a função substr, e essa função substr, ela possui dois parâmetros. Né? O primeiro parâmetro é o índice do caractere que eu vou começar a quebrar naquela substring, e o segundo parâmetro é a quantidade de casas, né, que eu vou seguir daquele ponto em diante para a dita conclusão desta quebra de substring. Né? Uma coisa que é interessante nós entendermos é que todo string, toda sentença de texto armazenada em uma variável, não só no JavaScript, mas em qualquer linguagem de programação, toda sentença de texto é naturalmente um vetor. Né? Só que é um vetor de caracteres. Né? Então, toda variável de texto, se eu colocar aqui ao lado dela um colchete, né? E colocar aqui o número 2, o índice 2, né? Ele vai me escrever uma informação, ele vai me retornar uma informação, que no caso é o caractere contido no terceiro slot, né? No terceiro índice deste meu array, que é um texto. Né? Lembrando sempre que os índices, a contagem dos índices começa de zero. Né? Então, como naturalmente
toda string, né, toda sentença de texto é um array, nós vamos, né, assim, com esse entendimento, né, na nossa cabeça aqui, nós conseguimos fazer essa quebra de substring, né, que é basicamente separar algumas casas do array em uma nova sentença, né? Então aqui a primeira coisa que a gente quer fazer é pegar o ano. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem que informar aqui é o índice da string que nós queremos começar a pegar os caracteres. Então, contando aqui do conteúdo que está presente nessa variável de data, e né, lembrando sempre que a contagem dos índices começa de 0, né, nós vamos contar aqui, ó, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, beleza, então eu vou começar a pegar ali do índice 6, né? E vou pegar os 4 caracteres, né, os 4 slots do array seguintes ao índice que eu estou começando a fazer a quebra, que é 4. Né? E aí eu vou ter, olha só, só o 2020 ali separado de toda aquela string da data completa. Legal. Agora, com um outro substring, vou apagar aqui os parâmetros, né, para a gente visualizar aqui nessa marca d'água a data completa de novo. Eu quero pegar o mês, né, para escrever lá. Então, o mês, nós vamos começar a quebra da substring por qual índice? Vamos lá. 0, 1, 2, 3. Vou começar do 3, né, e vou contar dois caracteres, 2 casas para frente. E aí eu vou ter o mês ali. Legal. E para pegar o dia, né? O dia ele é o primeiro valor, né, nessa nossa string de data. O dia eu vou começar essa separação do índice 0 e também vou contar 2 casas, né, 2 índices à frente do índice que eu estou começando a fazer a quebra para resgatar o dia. Então, com o substringers a gente conseguiu separar as partes da data. Né? E aí, com essa separação das partes da data, nós conseguimos atribuir ao campo de input type date ali a data no formato que ele reconhece, né? Que o componente reconhece, que seria, né? O data sub str aqui. Primeiro pegando o ano, né, que é 6, 4. Aí eu vou concatenar aqui com traço e vou concatenar aqui com o próximo trecho de substring, substr, começando do índice 3 e somando 2 casas. Vou concatenar com traço de novo e vou concatenar aqui com o último trecho de substring, que é o dia, começando do índice 0 e contando 2 casas. Olha só, nós temos, né, a string da data agora escrita no formato que o componente reconhece. Então, com essa escrita toda aqui, ó, nós conseguimos, lá no nosso código-fonte, na linha 24, né, colocar dentro do valor a escrita do value para o componente, mas nessa segmentação toda. Né? E aqui eu só tenho que substituir o underline data, né, que foi a variável local que nós usamos aqui para o teste, pelo componente onde efetivamente eu tenho essa data armazenada dentro aqui do meu código-fonte, que é dentro do objeto item e na propriedade dt nascimento. Beleza. Então, a dt nascimento é aquela data completa, né, escrita no nosso formato brasileiro, mas aí pegando, né, substrings desta data em si, a gente consegue estabelecer esse novo formato de escrita de data para que o componente reconheça e assim exibir a data que nós setarmos para ele aqui. Né? Então, beleza, feito todo esse trabalho, eu vou recarregar a tela aqui e agora, ao clicar no botão editar, ao menos na teoria, né, vamos ver se vai funcionar, essa data, né, apontada aqui como data de nascimento do Paulo Ponciano, 20/7/1990, tem que aparecer lá no campo para nós seguirmos com a edição. Clicando e beleza, tá lá. Né? Tá lá a data, né, bonitinha, né, do jeito que está armazenada em nosso vetor, a data de 20/7/1990. Né? Legal, o componente ele está devidamente preenchido. Bom, beleza, então a primeira etapa desse nosso desenvolvimento para a edição do registro, ela já foi concluída, né? Que é a questão de eu clicar no botão editar e chamar a modal com o preenchimento dos campos
com o preenchimento dos campos já vindos do registro armazenado, né, para que o usuário apenas edite, né, esses campos aqui e ao clicar no salvar, essa informação ser efetivamente editada. Lembrando, né, que eu não vou clicar no salvar aqui por enquanto, porque como ainda não fizemos, né, a segunda parte do desenvolvimento que envolve essa edição, né, do registro, se eu clicar no salvar aqui, ele simplesmente irá incluir um novo registro com as informações que estão contidas aqui no campo. Não é isso que queremos, né? Beleza. E aí, voltando para o código, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, né, olhando aqui o nosso macrocódigo, né, é que aqui no evento clique do botão salvar, eu preciso de alguma coisa, tá, para saber se a ação realizada aqui será uma ação de inclusão ou se será uma ação de atualização. Né? Então a gente tem que ter alguma coisa aqui para diferir esta ação, né? E existem assim, uma série de artifícios, né, que poderíamos trabalhar aqui, mas um artifício interessante, né, para diferenciar essa natureza da ação, se será de inserção ou se será de edição, é escrever, é uma abordagem que eu gosto muito, é de escrever o ID do registro em um hidden field. Tá? Então aqui, ó, lá no HTML, eu voltei lá para o meu documento HTML, index.html, dentro da estrutura de HTML da modal. Aqui eu vou até escrever acima dessa primeira linha. Posso escrever aqui, na verdade, esse elemento em qualquer lugar, porque ele será um elemento oculto na tela, né? Ele não será visível ao usuário, isso será importante apenas para nós programadores que estamos fazendo, né, toda a segmentação do fluxo. Aqui nós vamos adicionar um campo input, né? Só que o type deste input aqui não será text ou não será date, né, como tipos que já usamos aí, ele será um tipo hidden. Que é de oculto, né, ou de escondido, né, de não visível. E eu vou atribuir um ID para esse campo hidden aqui, que será HDID. Vou colocar aqui maiúsculo, beleza, HDID. Legal. E aí eu vou armazenar nesse campo, nesse campo hidden, né, que, né, novamente eu falo, é um campo que não será renderizado na tela, o ID do registro quando essa minha modal for aberta em estado de edição. Né, quando ela for aberta para a edição de um registro. Quando ela for aberta para a inclusão de um registro, eu não vou ter nada dentro desse hidden field, dentro desse campo hidden aqui. E aí, assim eu vou conseguir saber lá no evento clique do meu botão salvar se eu quero incluir um novo registro ou se eu quero editar. Então o meu termômetro, né, para saber qual ação eu vou seguir será o conteúdo desse meu hidden field aqui, certo? Legal, então com ele criado, a primeira alteração que nós vamos fazer aqui, eu vou fechar novamente o botão, o evento clique do botão salvar. A primeira alteração que nós vamos fazer aqui é na function de edita registro, né, que é a function que popula todos os campos da modal com os valores do registro que será editado, eu também vou adicionar aqui eu também vou adicionar o valor no hidden field, né, com o ID desse registro que eu estou editando. Certo? Então, beleza, né? Eu tenho ali o ID setado, ok? E aí, lá no meu botão salvar, eu vou, né, conseguir entender se o valor desse meu hidden field for diferente de vazio, né, ou de zero, né, alguma coisa assim, então significa que eu tenho um ID válido, significa que eu vou editar o registro. Se eu não tiver nada, eu vou incluir um novo. Né? Então, beleza. Então, aqui no botão salvar, aqui nós temos a criação do objeto, né, a atribuição dos valores no objeto, e aqui, ó, na atribuição do ID. Basicamente, são essas duas linhas aqui que determinam a ação de criação de um novo registro. Né? Primeiramente, né, essa linha aqui, 76, que ela atribui um novo ID para o registro, e nessa próxima linha aqui é onde ela adiciona esse objeto no array de dados, né? Executando, né, a efetiva ação
de adição. Então, estas duas ações aqui é que nós vamos somente fazer se aquele hidden field ali não tiver conteúdo algum dentro dele. Então, com isso, aqui em cima, né, para ficar uma coisa bem organizada, eu vou também criar uma variável local aqui que eu vou chamar de underline d para receber o conteúdo deste campo hidden field. Aqui pelo seletor de ID, né, ponto value, né, a function val aqui de value, e aí eu vou fazer um if aqui, se o hidden field, né, se ele for nulo ou vazio, né, ou, né, vou usar a cláusula ou aqui, ou esse id for igual a zero, né, vou colocar aqui com ele sendo igual a zero também. Então significa que eu não tenho um id válido, certo? Então aqui, esse id, na verdade, eu vou negar, né? Porque a cláusula aqui é o seguinte: se essa minha variável id ela for nula ou vazia, na cláusula do if ele retorna falso, né? Então aqui a comparação é o seguinte: se esse meu id for nulo ou vazio, ele retorna falso, né? Significando que eu não tenho um id válido, mas ele nega da true, e aí a cláusula aqui da true, né? Ou então, se esse meu id for igual a zero, né, também a cláusula aqui vai dar verdadeiro e vai significar que eu não tenho um id válido e que eu vou, né, que eu tenho que então cadastrar um novo registro. Mas, né, no else aqui, se eu tiver se eu tiver esse id válido, né, então significa que eu posso, eu não tenho que incluir um novo registro, né, e eu tenho que efetivamente realizar a edição, né, do registro que eu tenho o ID armazenado. Então, com isso, nós vamos fazer uma varredura no meu array de dados, procurando, né, o registro que corresponde ao ID que eu tenho armazenado. Né? Então aqui eu vou fazer um if se o meu item.id for igual ao id que nós temos armazenado, que veio do campo hidden field, então nós vamos, né, atribuir o item.nome, vamos atribuir aqui todos os valores, todos os valores às propriedades desse objeto item que está dentro do meu array, realizando assim a dita ação de atualizar, né? E esses valores, eles estão onde? Eles estão dentro de nome aqui, né? Então, eles estão dentro de nome, não, desculpa, eles estão dentro dessas variáveis aqui, né? Nome é a primeira, né? Eles estão dentro dessas variáveis iniciais que nós criamos logo no início do evento clique. Então, beleza, nós temos aqui o nome, vou atribuir o sobrenome, né, que também tem a variável ali para ele, vou atribuir o DT nascimento. A gente tem que atribuir todos os campos aqui, gente, porque nós não sabemos quais campos o usuário efetivamente alterou, né? Se ele tiver na ação de edição dele, ele alterado todos, né? Ele pode fazer isso, né? Então, por isso que nós fazemos a atribuição de todos os campos, todas as propriedades do objeto ali, justamente para que se o usuário tiver editado ali, né, um campo ou outro, nós pegarmos todos. Se ele não tiver editado o determinado campo, simplesmente o que estará contido na variável é o mesmo valor que já está contido no objeto. Então ele vai fazer uma atribuição de um valor que já existe lá dentro, então a coisa vai ficar igual, né, elas por elas, e a ação não será prejudicada por isso, né? E aí, beleza, nós temos aqui então no else a ação de editar. Uma coisa que é interessante, gente, aqui é o seguinte: a criação desse objeto, né, já fazendo um pouco de refatoração do código aqui, né? A criação desse objeto e a atribuição, né, dos valores a esse objeto criado aqui, ele só serve, né, ele só tem serventia para a ação de inclusão,
né? Toda a criação desse objeto e a atribuição de valores a ele não tem serventia nenhuma para a ação de edição. Então, com isso, né, como a criação desse objeto e também a atribuição dos valores a ele estava fora do if, obviamente que esse processamento aconteceria tanto na ação de adição do registro quanto na ação de edição do mesmo, né? Só que, como nós só precisamos dessa codificação na ação de adição, então eu movi, né, essas linhas de código, trouxe elas para dentro do if aqui, para que esse processamento aconteça apenas na ação de inserção, né, do novo registro, de adição do novo registro e não na edição, certo? Para que a gente não tenha um processamento desnecessário acontecendo ali no nosso código, né? Beleza. Legal, gente. E aí, aqui abaixo, né, o processamento ele vai se seguir tanto na realização da inserção quanto da edição, mostrando aqui o alerta, né, falando que o registro foi salvo com sucesso, fechando a modal e fazendo a limpeza dos campos. E aqui, no momento de fazer a limpeza dos campos, eu vou agora limpar também o meu hidden field, né? Vou pegar o ID dele aqui, vou limpar o meu hidden field, atribuindo 0 a ele. Vou atribuir 0, né, ao meu hidden field. Porque se o meu usuário acabar de editar um registro, né, e salvar, né, aí fechou a modal, e se ele quiser numa próxima ação inserir um registro novo, né, eu estou limpando o meu hidden field para que esse meu hidden field não fique com o ID da última ação realizada pelo usuário e para que não aconteça ali um bug, né, no sistema, que na tentativa de incluir um novo registro, o usuário vai acabar editando sem querer ali, né, o último registro que ele editou por conta desse ID lixo, né, que ficou no hidden field. Então é muito importante nós limparmos o conteúdo dele também no momento, né, em que realizamos a limpeza dos demais campos da modal, certo? E aí com isso, né, nós temos a ação de edição, né, do registro. No final de tudo, nós populamos a tabela, né, a gente atualiza a tabela do HTML com as novas linhas, né, para os novos registros, e a informação editada já vai aparecer lá. E lembrando que o Popula Tabela, ele sempre, né, atualiza o meu vetor, o meu array de dados no local storage, né, fazendo com que aquele registro editado ele vai chegar aqui, né, dentro do array com as informações atualizadas, e aí o set item, né, no local storage vai jogar esse meu array atualizado no armazenamento do navegador aqui, né, nos cookies, e, né, isso vai garantir que eu também na edição sempre tenha os meus registros, né, os meus dados atualizados nos arquivos temporários do navegador. Legal, é isso, né? Vamos ver se essa maracutaia toda nossa vai funcionar. Beleza, eu quero clicar no botão de editar aqui, né? Apareceu ali. Eu só vou mudar o nome aqui, né? Paulo Augusto Ponciano, não vou mudar mais nada, vou salvar e, né, apareceu a mensagem, registro salvo com sucesso, e o que aconteceu foi que ele editou o registro já existente, né, apenas a informação alterada, as demais, né, continuaram como estão, e como nós fizemos aquela limpeza, né, dos campos do ID, né, do hidden field, a gente pode vir aqui, né, e seguir o trabalho, né, no meu sistema de registro de pessoas, adicionando um novo item. Aí olha só, a modal já apareceu totalmente limpa, né, por conta dessa limpeza dos campos que fizemos, e aqui nós conseguimos incluir uma nova pessoa, Maria Silva. Maria Silva é do dia 30 de maio de 1995, a formação dela superior. Salvar, registro salvo com sucesso, e esse novo registro, a Maria Silva, apareceu aqui na tela de dados. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo aqui. Antes de me despedir, eu quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo, deixem um like para ajudar, clique no sininho das notificações para receberem próximas postagens e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. É isso, um abraço.